Estamos de volta, né? E é tanto assunto e importante que no sábado o Novo Hamburgo fez 2-1 no Clube Esportivo Aimoré. Já havia ganho o primeiro jogo por 1-0. Então o Novo Hamburgo é o finalista e, por incrível que pareça, pessoal, a Federação Gaúcha de Futebol vai fazer uma decisão num estádio que não pode receber o público. Sim, porque o primeiro jogo está marcado para o Estádio do Vale e o segundo jogo para o Passo da Areia, onde não pode. É isso ou não é isso, Daniel? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Valdir. Boa noite, telespectadores da Vale TV. Realmente, estivemos juntos lá no último sábado, isso, né, Valdir? Sim, uma grande vitória do Novo Hamburgo. Um grande grande jogo de bola. O Aimoré vendeu caro a derrota. Valorizou a conquista do Anilado. O Novo Hamburgo fez 2-1 com gols do Márcio, Jonathan e do Celcinho. O Raul fez o gol do Aimoré. E temos já o compacto. Vamos chamar o compacto? Pode chamar. Vamos chamar o compacto, então, desse grande jogo do último sábado. Aí está o primeiro gol do Novo Hamburgo. Dois gols de pênalti, mas os dois acertou a arbitragem. Isso aí bateu no braço. Eu contei logo depois, olhando nas câmeras do Enésio Machado, que é o fotógrafo do Grupo Eleitoral Sinos, e ele me mostrou realmente quando a bola estava pegando na mão. Pegou no braço. Aí, então, o gol do Márcio Jonathan aos 21 minutos do primeiro tempo, o Novo Hamburgo ampliando a vantagem, né? Sim. Aí o Novo Hamburgo podia perder 1-0 para ir para o pênalti, aí já podia, Não tinha mais possibilidade de pênalti. Isso, aí já... Até porque no primeiro jogo foi 1-0 para o Anilado, então o Anilado já ampliava para 2-0, o Aimoré só se classificaria se vencesse o jogo por 2-1. Aí 1-0. E um jogo pegado no último sábado, né, Valdir? Muito eu acho que um jogo em termos de assim, movimentação ganhou do Grenal em termos de movimentação. Eu achei que ia ter gente expulso, mas o juiz conseguiu segurar. Olha, ó, o goleiro saiu. E se você olhar, tem um jogador do Aimoré que prejudica a saída do goleiro na hora que ele está caindo. Se a gente vê, eles não vão mostrar o lance. O gol do Aimoré é o gol do Raul, né? Aí o Raul, aí o segundo gol já... Aí ele voltou o gol. Aí o gol do empate, né? A carga em cima do Guilherme, né? E aí o segundo pênalti já também o Celcinho bateu e o próprio Celcinho pegou o rebote. Porque bateu no goleiro, né? Por isso que ele pôde chegar converter isso já aos 25 do segundo tempo. O Novo Hamburgo, então, confirmando a vaga na grande final da Copa Caçapava. Confirmado hoje à tarde pela Federação, então Novo Hamburgo e São José, o primeiro jogo no próximo final de semana. Parabéns à TV Anilada que está cedeu as imagens para nós. Né? O nosso agradecimento, então, à TV Anilada, ao Giovanni Júnior, ao Jefferson, né? Um grande jogo, um jogo que foi difícil de o juiz conseguir, mas não expulsou ninguém, até poderia ter. Teve expulsão pós-jogo. Pois porque a confusão, acho que o treinador do Aimoré perdeu. Teve a expulsão do Clayton por reclamação, do Faísca no momento que estava sendo substituído, e quando terminou o jogo, o Thiago Machado do Aimoré reclamou do juiz e também levou o vermelho. Mas daí foi aqueles negócios, e aí foi exagerado, né? Por causa de 2 pênaltis num clássico, mas 2 pênaltis existiram. Os dois ocorreram. Tranquilo, eu falei depois com o Chu, presidente do Aimoré, e ele sabe também, é consciente que existiu, e o Aimoré, que estava fazendo um bom trabalho, é que para essas equipes praticamente terminou o ano. Terminou a temporada. Agora o Aimoré é só Série A2 ano que vem. E para o Anilado, então, confirmado hoje à tarde pela Federação Gaúcha de Futebol, São José e Novo Hamburgo, o primeiro jogo no próximo final de semana, data ainda a definir, sábado ou domingo no Estádio do Vale, e no outro domingo, dia 6 de novembro, às 11 horas da manhã, lá no Passo da Areia, o grande jogo decisivo. No momento, o Passo da Areia ainda não liberado pelos bombeiros. É incrível, e o Novo Hamburgo ia fazer uma proposta para trazer os 2 jogos para cá, com um mando de campo do São José, para o São José faturar também. A renda do São José. Mas a federação vai fazer um jogo, se não tem condições, se a brigada não deu, pessoal, não tem que fazer jogo lá. Faz jogo uma decisão, nunca vi disso. E infelizmente isso acontece. E
E aí nós vamos então para a final. O Novo Hamburgo ainda, lógico, depende desse jogo. Se passar, o Novo Hamburgo tem, senão também... Está no quadrangular final. Sim, o quadrangular da Supercopa, passando né? Juntamente com o Internacional, o Bagé, o Ipiranga e o Caxias. Então, ou melhor... Então é hexagonal. Não, ou melhor, em primeiro momento as finais das regionais. Na final da Regional Norte se confirmaram o Ipiranga e o Caxias, na Regional Sul o Internacional e o Bagé, e na Regional Metropolitana o Novo Hamburgo e São José. Os 3 vencedores das 3 regionais e o melhor vice-campeão passa. Melhor vice-campeão das 3 irão para a Supercopa que colocará uma equipe na Copa do Brasil do ano que vem. E que dá um dinheirinho extra, que um ano foi o Pelotas e no ano passado foi o Internacional que ganhou. Exatamente. E além da possibilidade de jogar contra o campeão gaúcho desse ano, o Internacional, no título da Recopa Gaúcha. Na Recopa Gaúcha. Então tá aí. E aí vamos... a Cláudia, que é do Vale dos Sinos, é de São Leopoldo. Sim. E com certeza deve ter acompanhado também esses esportes aí, futebol, né? Essa briga toda aí. Mas você já fotografou futebol também? Já teve? Um pouco. Não muito. Então, vamos passar para o Grenal. Antes do Grenal, eu sei que você tem um monte de resultados. A Maria Eduarda, olha só. A Maria Eduarda está nos mandando aqui, ó. Ela se comprometeu no programa de mandar e tem mandado. E olha só os resultados aí, resultado para mexer. Nós temos o Grenal, então por que não vamos passar? Já está com o Grenal ali? Não, então vamos às imagens do Grenal. O compacto do Grenal. Vamos, Grenal. O Grenal que teve ontem 53 mil pessoas, o maior público da história da Arena, Valdir. Eu acho que é o maior público da história de Grenal. Não, mas porque no antigo Beira-Rio, no antigo Olímpico, já tivemos públicos maiores. Já tivemos Grenal, inclusive, com 90 mil pessoas no Beira-Rio antigo, nos anos 70, antes da reforma. Antes da reforma. Aí eu acho que o único perigo que o Grêmio levou mesmo no jogo foi essa cabeçada aí. E poucos lances de gol para as duas equipes. Aí o Internacional teve 2. Eu acho que essa aí foi uma, ó. Esse o lance Vitinho que botou por Vitinho. cima, né? Então, a briga... Vamos botar a briga? Tem briga? Eu sempre, futebol, eu sempre digo assim, nós não vamos narrar briga. E nunca narrei briga. Agora fui homenageado pela SEG, tô pedindo briga. Bota uma briga aí, só para nós ver. Os lances polêmicos aí do Grenal aí, né? A falta no Valdívia, daí o Vitinho se enrosca ali com o Kahneman, o argentino, e começa toda a confusão ali. Ali, ó. Daí o Edilson... e aí não veio o Edilson que tinha... O Edilson só tem 2 braços, ali tinha 4 ou 5 braços no ar. Você é só botar ali, ó. E aí o Internacional entrou hoje com uma representação, mas tem que mandar punir o Vitinho também. Bom, mas se o juiz, aquele que estava acostumado a punir, ele vai punir também, ele viu as imagens aí. Mas a opinião, ao menos... Aqui, ó, só tem uma coisa, tu é repórter e tu vai convir comigo. Ele não pode expulsar o Dourado antes, porque o Dourado estava sendo atendido fora de campo. Departamento médico. Quando ele entrou em campo, ele foi punido. Então, isso aí também ninguém falou. Ninguém falou, só que tem que olhar com esse... Calma aqui, ó. Ele estava fora de campo. Ali, ó, levou e ele não estava ali, ó, não está no bolo. Mas na maioria da opinião das pessoas que acompanharam o Grenal... Na maioria das pessoas que acompanharam o Grenal. Inclusive, eu assisti o Grenal antes pela televisão, na minha opinião, o Vitinho começou toda a confusão, daí depois o Edilson foi muito bem expulso, mas se tivesse que ter 2 expulsos, teria que ser o Edilson e o Vitinho, porque o Rodrigo Dourado foi agredido pelo Edilson, né? Mas ele deu também, é aquele negócio, dá pontapé, mas também dá. Mas ele levou o cartão vermelho quando ele entrou em campo, porque ele estava sendo... E aí, quando ele entrou, o juiz foi lá, deu, contemplou. O juiz, ele segurou o jogo, até para que não acontecesse, senão já podia, muito cedo... Mas a arbitragem, numa totalidade, foi fraca a arbitragem. Foi mas o espetáculo também foi fraco. Foi fraco. O espetáculo, pouquíssimas chances de gol. 53 mil pessoas,
merecia. A torcida que estava lá queria gol. Pouco melhor, merecia muito mais do que foi apresentado. Mas eu vi depois uma emissora capital, passou várias vezes o lance do Edilson, né, no programa, só que eles esqueceram de mostrar a briga, a covardia que a torcida do Corinthians fez, principalmente com o policial. Com o policial, eles pegaram um policial... Lá no Rio de Janeiro. Pô, aí eles demoliram. Esse cara, eu acho que hoje não está nem caminhando, né? O cara apanhou. E, infelizmente, mais uma vez o Corinthians envolvido com briga. E aí a polícia depois prendeu 39 torcedores. Só que o pessoal não coloca... Tu vai colocar a briga do Corinthians também? Olha ali, ó. Vai ali, ó. A nossa produção é demais, cara. A nossa produção tá demais. Olha ali, ó. Olha ali o policial que eu falei. Olha o que esse policial vai apanhar. Isso meia hora antes de começar o ali, jogo. Ali, ó, tem dois. Olha. Não. Ali, ó. Mas é uma legítima covardia, né? Sim, olha ali, ó. Mas eu não sei se... Agora já tem mais, mas num lugar que eu vi, tinha um só. Ele apanhou sozinho. E olha, o pessoal fez. E depois saíram ainda não satisfeitos, se atiraram contra o muro para atingir a torcida do Flamengo. Esse pessoal do lamentavelmente, esse pessoal já é reincidente, né? São os mesmos sempre, tia. Já mataram uma pessoa lá fora. Então, olha... Jogo em Brasília. Então, olha lá, spray de pimenta. Quer dizer, isso aí é lamentável. Isso aí, o Grenal... De torcida, o Grenal deu exemplo, porque tinha as torcida mista, estava lá, gremistas e colorados juntos. Não aconteceu nada. Aconteceu dentro de campo, então é lamentável. Olha, pô, eu que não gosto de briga, estou botando só briga hoje. Público excelente, ontem no Maracanã, 65 mil pessoas. A Cláudia veio hoje fazer uma visita para nós e, pô, mas o Valdir apresenta... Ela deve estar pensando, é futebol ou é boxe hoje, né? Mas não é sempre assim. Quando tu mandar aquelas matérias, não manda matéria de briga, manda matéria só de coisas boas. O Belo Parque não tem esse problema aí. Não tem, é todos amigos. Bom, então vamos rapidamente aqui, porque o pessoal do futsal deve estar esperando. Olha só que goleadas, hein? Heineken 9, Dínamo 10, no ginásio de Santa Velha, segunda-feira. A Juve 10, Noia 5, no ginásio Roni. Madelusa 7, Pedreira 1, no ginásio Centerbell. Resenha 1, das Quintas 5, no ginásio MV Sport Center. Estrela 5, AJD meia dúzia, no ginásio Reluz. Estrela 1, o Night Beer da nossa amiga, né? A Duda, o time dela empatou aí 1-1 no ginásio Reluz na terça-feira às 20h30. JC Vidro 4-1 no Esporte no ginásio Tiradentes Campo Bom. Hannover 5, Cruz Azul 4 no ginásio MV Esporte. Estudiantes 5, Malcriados 2. Chelsea, da nossa amiga Bruna, venceu uma, hein? 7-5 contra o JA no ginásio Fibra lá em... A minha simpatia. A minha simpatia, o time dela ganhou. Então, o time da Duda que mandou os resultados empatou em 1-1 e o time da Bruna ganhou de 5. Um abraço para esse pessoal aí que tem mandado os resultados para nós, e isso é muito bom. É importante. A Copa dos Reis. A Copa dos Reis, que essa aqui é da Liga Hamburguense de Futsal. Da Liga Hamburguense de Futsal. A Copa dos Reis tiveram no teu programa na última sexta, o pessoal do Roma, do bairro Canudos aqui. Mas vamos rapidamente, porque hoje tem um jogo à noite, né? Eu gostaria que tu passasse... Vamos à classificação e o jogo que complementa para o que interessa para o nosso telespectador. Com os jogos da 32ª rodada, então o Palmeiras disparou após vencer ontem mais um jogo, venceu o Sport por 2-1. O Palmeiras tem 67, o Flamengo 61, o STJD que devolveu os pontos para o Flamengo, nada mais justo, né? Em terceiro lugar, o Atlético Mineiro, que goleou o Figueirense com 59. Em quarto lugar, o Santos com 58. Quinto lugar, o Botafogo, 53. E fechando agora o G6, a equipe do Corinthians, que empatou ontem com o Flamengo, 49. Pode perder a posição hoje, né? Pode perder hoje para o Atlético do Paraná, que tem 48. E o Grêmio é o oitavo com 48. O Atlético do Paraná, que joga daqui a pouquinho, 20 horas lá em Minas, no Independência, contra o América. Se o Atlético do Paraná empatar o jogo, já entra no G6 aí. E pega o Lanterna. Pega o Lanterna, tem tudo para entrar no G6, então... E o Cruzeiro e o Internacional agora estão de sangue doce.
eu acho que saiu, né? Eu acho que agora não tem mais perigo. A turma de baixo ali, por exemplo, o Cruzeiro tem 41 no 13º, Coritiba 38, o Internacional 37 em 15º e o Sport Recife com 37. E no hoje chamado Z4, o Vitória da Bahia com 35, Figueirense 32, Santa Cruz 23 e América 21. O América e o Santa Cruz... A Série B já chama, né? Eu acho que aquele estudo que eu brinquei aqui, que era científico, quando faltava 11 rodadas, eu disse, olha, quem vai cair? América, Santa Cruz. Aí todo mundo não disse nada demais. Mas daí eu disse, olha, e os outros dois, Figueirense e Vitória. E se lembra que quem estava lá atrás era o Inter e o Cruzeiro, mas eu apostei que quem caía era o Vitória e o Figueirense. E realmente são os 4 da lanterna hoje. O Figueirense até agora precisa de no mínimo 2 rodadas para tentar sair do rebaixamento e o Vitória... Vai jogar contra os reservas do Grêmio no sábado à noite lá em Santa Catarina. Vai ganhar, mas vai a... Tem quantos pontos? O Figueirense no momento com 32 irá 32 vai a 35. Não sai da zona. Não sai, né? Então, realmente, ontem o Cruzeiro jogou o time reserva, ganhou o jogo, popou para enfrentar o Grêmio na quarta-feira. Agora o negócio tudo é na quarta-feira, quando o Grêmio joga lá em Minas contra o Cruzeiro e aqui em Porto Alegre, que jogão, hein? Internacional e Atlético Mineiro, Internacional poupando os jogadores para o Brasileirão, visando o jogo de sábado, 18h30 contra o Santa Cruz no Beira-Rio, e o Grêmio no sábado, 19h30 contra o Figueirense lá em Florianópolis. O Renato colocará a equipe reserva. Muito bem. O que mais temos aí? Tu já falou do... Tivemos também a Série C, um jogo que eu acompanhei ontem em TV fechada, um jogo emocionante, Guarani e ABC. Não, mas agora eu vou ter que discordar de ti, tia. Vou ter que discordar de ti. O ABC joga em casa o primeiro jogo, vence por 4-0. Vai jogar lá contra o Guarani, em Campinas, podia perder de 3-0, que estava classificado, ou perdesse de 4 e ia para pênalti. Daí me leva 6-0. Olha, esse jogo, me desculpa, mas está cheirando mal. Mas tu chegaste a assistir o jogo? Está cheirando mal. Não, eu só estou vendo o resultado. Mas eu acompanhei o jogo na... Peraí, aí tu vai me dizer assim, pô, lá não sei quando, o Grêmio ganhou de 5-0 aqui do Palmeiras, daí lá o resultado foi 5-1. O Grêmio se classificou e fez um gol fora. É mais ou menos parecido, mas que dá para desconfiar desse resultado, dá. Eu desconfio. Não é algo comum no futebol, mas como o treinador do Guarani de Campinas falou antes do jogo, que não existe o impossível no futebol, no primeiro tempo o Guarani fez 2-0 ao natural e o ABC teve um jogador expulso. Voltou para o segundo tempo com 10 jogadores e com menos de 10 minutos do segundo tempo, esse jogo inclusive passou em TV aberta, na TV Brasil ontem. TV Brasil, Com 10 minutos do segundo tempo já estava 4-0 para o Guarani. E já estava indo para os pênaltis. Empatado. E depois, consequentemente, veio o quinto e o sexto gol do Guarani, que qualificou o Guarani para... time da nossa correspondente lá de Natal, a Cida Medina, deve ter ficado chateada com o resultado, mas o ABC... Assim como o Juventude, assim como o Juventude apostou certo. Apostou na Copa do Brasil, aquele jogo contra o Atlético, ele ganhou o jogo, daí perdeu nos pênaltis. E aí ele jogou time reserva, perdeu 2-1. Agora jogou fora, acabou perdendo de novo 2-1. O Juventude até... Eu creio que o Juventude perdeu aí... eu acho que o Boa, olhando o Boa, para mim, acho que o Boa até tem um pouquinho mais de qualidade que o Guarani. Mas o Guarani, com esse resultado... reverteu de 4-0 para 6-0, tá bem na parada. Está bem na parada. Então, o Guarani finalista, eliminando o ABC, e no outro jogo, o Boa repetiu o placar do mesmo jogo, do primeiro jogo, 2-1 em Caxias, 2-1 lá em Minas Gerais. Então, Boa e Guarani, o primeiro jogo vai ser em Campinas e o segundo jogo no Estádio Melão, lá em Varginha, interior de Minas Gerais. Mas antes nós estávamos falando ontem, na reinauguração do Maracanã, que deu aquela confusão toda lá com a torcida do Corinthians, foi o maior público até aqui, 65 mil. 65 mil. Imagina, Juventude e Ceará, pela Série C, deu 63 mil, até então, 64 Juventude e Fortaleza. Até então, era o maior público do futebol brasileiro no ano de 2016. Exatamente. Então, realmente foi superado ontem por Corinthians e Flamengo. Olha o prestígio. O Juventude não tem talvez todo esse prestígio, mas o Fortaleza está bem então, hein?
O Fortaleza está bem, está bem. Porque o tem Fortaleza... para botar 64 mil espectadores e no ano passado, contra o Brasil de Pelotas, não chegou esse público, mas foi perto disso. Tem uma torcida fanática, uma torcida fiel e está batendo na trave. Eu acho que o Fortaleza ano que vem... Tu falou em Brasil. O Brasil eu acho que não tem mais fôlego para chegar ao título da Série B. Mas também eu acho que não cai mais, né? Ele já fica então naquela... Fica ali no limbo ali. Fica ali, né? A título de curiosidade, então, a 32ª rodada da Série B teve no começo da semana passada o Brasil perdendo para o Londrina por 1-0 e no final de semana o Vasco ganhou fora do Paraná por 1-0. O jogo foi lá no Espírito Santo e o Atlético de Goiás venceu com gol no último minuto o Criciúma em Santa Catarina. Com esses resultados, na Série B, no momento, o Atlético lidera com 61. Segundo lugar, o Vasco da Gama, 57. E com 54, o Avaí e o Londrina. Quer dizer, o Vasco precisa, para assumir a liderança, ele precisa no mínimo 2 rodadas. Em uma rodada, ele não assume a liderança. Não assume a liderança. O Brasil hoje tem 45 pontos, 7 pontos atrás do G4. E na zona de rebaixamento... 6 rodadas. Faltando 6 rodadas. E na zona de rebaixamento segue a mesma turma. Bragantino, Joinville, Tupi e Sampaio Corrêa. Na próxima rodada, sexta-feira, o Brasil de Pelotas joga contra o Joinville em Santa Catarina, às 9h30 da noite. Amanhã tem aquele jogo atrasado, né? O Sampaio Corrêa e Vila Nova. Tem um jogo aí que o Sampaio Corrêa... Pode fazendo 3 pontos, pode dar uma melhoradinha, né? Encostar, vai a 30, ficaria a 4 pontos do último... O jogo é amanhã à noite, né? E o Vila Nova, como é que tá? O Vila Nova ajuda muito se ganhar o Vila Nova iria a 46, ficaria ali no meio também. Ficaria também lá no meio. É um jogo atrasado que já de várias rodadas, né? Que vai acontecer amanhã. E os líderes, o Atlético de Goiás joga na sexta-feira fora de casa diante do Náutico. E a equipe do Vasco joga agora, quarta-feira, diante do Avaí, no Rio de Janeiro. Jogo encardido por o Vasco da Gama. O Vasco da Gama deu uma caída, né? Mas o Atlético Goianense, o Vasco da Gama, nós já tínhamos falado aqui. Esses dois vão subir, né? E os outros devem daí 2 times catarinenses, talvez. O Avaí está na briga, o Londrina hoje fechando o chamado G4 e ainda na briga o Náutico, o Bahia e o CRB. Eu estava acreditando pelo prestígio o Bahia, mas o Bahia andou empatando em casa agora. O Bahia que nessa rodada empatou fora de casa com o Oeste 1-1. Já havia empatado em casa também, quer dizer, ele veio de 5 vitórias consecutivas, acabou indo lá em cima, mas aí acabou... perdendo o espaço. Mas né? Mesmo assim, o Bahia hoje está a apenas 2 pontos do G4, segue na briga. Segue na briga porque tem 6 rodadas, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Muito bem. Mais alguma coisa tem aí do do JR e tal? Bom, a notícia triste hoje para nós também do Vôlei Sul. Né? Hoje a Vôlei Sul realmente comunicou à Confederação Brasileira de Voleibol que ela não vai disputar a Série B. Ela estava buscando patrocínio, ela tinha que ter dado a resposta semana passada, a Confederação deu mais essa até hoje, e hoje, como eles não conseguiram o apoio necessário, desistiram. Então, a equipe da Vôlei Sul, ela não está acabando, ela vai continuar porque ela está naquele projeto das categorias de base, ela vai continuar apoiando em uma parceria com a Cidade Ginástica, mas sem disputas oficiais, então, até o ano que vem. Então vão fazer um trabalho de base e vão buscar para não deixar morrer, mas ela não vai disputar nem a série. Ela que foi a 10ª colocada, tinha o direito de disputar a Série A, mas ela não tinha condições, abriu mão para disputar a Série B. E a Série B também não conseguiram apoio, infelizmente está deixando de disputar aí, apesar dos seus dirigentes dizer que não acabou o projeto, que eles vão continuar, mas a gente sabe que daqui a um pouquinho, sem disputa, acaba morrendo, né? Acaba morrendo. A continuidade apenas, então, na categoria de base, que a Vôlei Sul tem uma parceria com a Sociedade Ginástica. Muito bem. Mais O JR, falando rapidamente do JR, a base o JR jogou na última quinta-feira lá em Campo Bom, no ginásio do SEI. A categoria sub-13 do JR goleou a equipe da Prefeitura de Campo Bom por 4-1
e as equipes sub-11 e sub-15 do JR perderam para a Prefeitura de Campo Bom por 4-0. Isso pela Copa Fevale. Copa Fevale. Perderam por 4-0 e 2-1. O sub-13 e o sub-15 estão classificados e o sub-11 precisa de apenas um ponto para se classificar para a próxima etapa. Bom, o pessoal hoje nos deu um espaçozinho mais, aí a gente aproveitou esse espaço, agradecemos aí a produção, parabéns à produção, que tinha tudo que a gente pediu ali, de briga, de sabe tudo. Nós vamos fazer um MMA aqui no programa, vamos ver se vocês vão conseguir matéria. E agradecendo a presença da Cláudia, dizer que o pessoal vai se acostumando, né, com a Cláudia, porque ela vai ter sempre matérias nossas aí de esportes, não só, a gente falou que hoje ela está fazendo uma cobertura no kart, mas ela realmente vai trazer outras matérias, então, também, para poder abrilhantar o nosso programa, o nosso jornal também, no jornalismo, ela vai trazer algumas matérias e vai estar sempre aí conosco aí. De vez em quando ela vai vir pessoalmente aí para dar também esse brilho, né, para o nosso telespectador, porque eu sei que ele também gosta. Cláudio, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, obrigada a você. Daniel, a sua presença foi sentida, a sua falta, né, no seminário na sexta-feira. O pessoal me cobrou que o senhor não estava lá, mas eu disse que o senhor estava aqui para apresentar o programa. Estava aqui no programa, aqui com o pessoal do Roma e uma última informação, então, a equipe infantil do Noia conseguiu um ótimo resultado lá em Pelotas, hein? Novo Hamburgo goleou a equipe do Progresso no último sábado por 4-1 e tem uma boa vantagem para o próximo jogo, sábado, aqui em Novo Hamburgo, para se classificar para a semifinal do Gauchão Sub-15. Muito bem. Dizendo isso, estamos colocando um ponto final na nossa participação, agradecendo ao carinho que vocês nos receberam em casa, deixando o convite para você permanecer com a programação da Vale TV. Nós voltamos amanhã ao meio-dia, no Jornal do Meio-Dia. Meia-noite estaremos aqui de novo para falar em esporte. E amanhã tem gente bonita aqui, pessoal. Boa noite.